A chegada dos primeiros seres humanos ao Novo Mundo foi o último capítulo do povoamento do planeta. Pelo menos por enquanto. Durante muito tempo, se acreditou que os índios modernos foram os primeiros a habitar o continente americano. Mas pesquisas recentes desafiam essa teoria. Quem foram as primeiras pessoas a pisar em solo americano? De onde elas vieram? As novas pesquisas exigem novas explicações. Uma geração de jovens cientistas desafia as suposições por trás das tradicionais teorias sobre a ocupação das Américas. Cientistas forenses examinam os fósseis dos americanos mais antigos que se conhece. Na opinião deles, já existiam pessoas vivendo no novo continente antes que os ancestrais dos índios modernos chegassem. Estes dois indivíduos podem ser encontrados na América do Norte, mas suas proporções crânio-faciais são muito diferentes. E em termos de comparação estatística, o que acontece é que este grupo estaria aqui e este grupo estaria bem separado. A relação que existe entre eles não é clara. A Odisseia humana começou na África há 6 milhões de anos. Foi lá que os estágios decisivos da evolução humana aconteceram. Nossos ancestrais deixaram as florestas tropicais e começaram a andar eretos. Durante o curso da evolução, os seres humanos aprenderam a fazer ferramentas e se libertaram das limitações impostas pela natureza. E superaram o medo instintivo do fogo. Há 2 milhões de anos, o Homo erectus foi a primeira espécie de hominídeo a deixar o continente nativo para expandir as fronteiras de seu habitat. A Austrália e as Américas foram os únicos continentes que essa espécie primitiva não alcançou. O Homo erectus evoluiu para outras espécies de hominídeos em todos os lugares onde chegou. E na África, ele se tornou o Homo sapiens. Essa espécie, por sua vez, migrou da África cerca de 100 mil anos atrás. O Homo sapiens colonizou a Austrália e acabou chegando às Américas. Os cantos e danças dos índios Pueblo do Novo México nos Estados Unidos foram transmitidos através das gerações. E dessa maneira, seus mitos da criação sobreviveram. Há muito, muito tempo, nosso povo migrou do norte. Dizem que lá existe uma enorme montanha. Os mitos dos índios norte-americanos falam de uma viagem que aconteceu num tempo distante e de um dilúvio mandado como punição. Suas lendas dizem que apenas poucos escolhidos sobreviveram. Quando as águas baixaram, as pessoas começaram a povoar o continente. Mas a terra ainda era muito, muito macia. E eles então deixavam pegadas a cada passo que davam. E conforme seguiam seu caminho,
Talvez algumas pessoas tenham adoecido e tenham ficado para trás. E outras podem ter se cansado e resolvido parar, começando ali mesmo suas próprias famílias. Um mundo coberto pela água. Existem explicações científicas que apoiam esse mito tradicional. Durante a última era glacial, uma grande parte da América do Norte ficou coberta por um escudo de gelo, com vários quilômetros de profundidade. Quando o gelo foi se retraindo, um corredor de terra começou a emerger gradualmente, abrindo uma rota da Ásia até a América do Norte, através do então seco Estreito de Bering. Durante muito tempo, o corredor ficou cheio de grandes lagos formados pelo gelo derretido e a região foi castigada por tempestades glaciais. O ambiente era hostil. Só há cerca de 8.000 anos, o caminho ficou verdadeiramente livre e as pessoas puderam alcançar as Américas por terra. Essa é a explicação que vem sendo dada há muito tempo para o povoamento do continente americano. Os primeiros americanos seriam caçadores habilidosos de animais de grande porte que vieram da Sibéria, cruzando o corredor de terra formado pelo Estreito de Bering. E no novo continente encontraram uma fauna rica e extraordinária, com mamutes, bichos preguiça gigantes e manadas de búfalos. Um paraíso. Acreditava-se que em poucos séculos os caçadores haviam se espalhado até o ponto extremo da América do Sul. Essas pessoas, conhecidas como o povo de Clovis, receberam o nome de um dos primeiros sítios onde seus rastros foram encontrados, a pequena cidade de Clovis, no Novo México. Desde então, outros sinais de sua cultura foram descobertos em toda a América do Norte. Michael Collins, da Universidade do Texas, em Austin, está conduzindo uma escavação na fazenda Gold, aqui no Texas. Ele pesquisa o povo de Clovis há 30 anos. Esta é uma área ideal. Há um local excelente para um acampamento, com uma nascente e um riacho. A descoberta provou que as pessoas vieram para cá durante milhares de anos. Ainda temos muito trabalho pela frente, porque se esta pavimentação fosse artificial, ela com certeza seria mais plana. E não é. Para os arqueólogos, uma das grandes vantagens é que os sedimentos aqui têm uma estruturação nítida, o que facilita a visualização da sequência das diferentes culturas. Esse perfil é bastante completo e reflete a história do local. Esses depósitos de cor escura, daqui até aqui, representam os últimos 8.000 anos da pré-história, comprimidos nessa pequena parte do corte. Dessa parte para baixo está representada a história de 8.000 a 11.000 anos atrás. E a partir daqui aparecem os artefatos da idade de Clovis. E esses artefatos aparecem até aqui. E é essa cultura de Clovis que viemos estudar. Entre centenas de pontas de lanças, havia algumas pedras gravadas bastante incomuns que datavam da época do povoamento das Américas. Olha só, o que é incomum nesse local e que o torna muito diferente dos outros é que encontramos muitas pedras com gravuras. Elas foram examinadas por um grupo de arqueólogos russos e eles acharam que se pareciam com plantas e hastes. Mas eu acho que não. Quando eu olho, vejo o traseiro e a perna de um animal com lanças. Essas descobertas consolidaram a imagem dos caçadores de Clovis como o povo que seguiu a trilha de suas presas pelas pradarias da América do Norte.
E eles sempre voltavam para lugares como este, não muito longe dos atuais locais das escavações. O que o povo de Clovis e o povo de culturas posteriores procuravam aqui era o sílex. Agora, isto aqui é sílex, de primeira. E um dos motivos pelos quais achamos que este local é tão importante é porque é uma das melhores fontes de sílex de boa qualidade em toda a América do Norte. E as pessoas vinham para cá para usar esse sílex. Elas vinham de toda parte, tanto que encontramos artefatos feitos desse mesmo sílex a 2.000 quilômetros daqui. É, portanto, um recurso importantíssimo. Se a teoria de Clovis estivesse correta, significaria que sua cultura colonizou toda a América do Norte em poucos séculos, para depois se espalhar pela América do Sul. Eles teriam conseguido realizar esse feito por terra, enfrentando climas extremos até a Terra do Fogo, numa façanha impressionante. Nenhuma relíquia da cultura de Clovis foi encontrada na América do Sul, que foi colonizada por outros hominídeos. Durante muito tempo, os cientistas norte-americanos ignoraram os resultados das pesquisas feitas por seus colegas do sul do continente. Eles viam a teoria de Clovis como um fato consumado, que não deveria ser perturbado pelos indícios contraditórios que foram encontrados no Brasil e no Chile. No entanto, havia pessoas vivendo na América do Sul muito antes do povo de Clovis se estabelecer no norte do continente. No Museu Nacional, no Rio de Janeiro, Hilton da Silva mantém um dos mais espetaculares esqueletos fossilizados encontrados nas Américas, Luzia. Foi seu colega Walter Neves quem causou toda a comoção, refazendo a datação do crânio. O local onde Luzia foi encontrada ainda fascina Walter Neves. Como você pode ver, essa escavação foi muito profunda e conseguimos uma quantidade tremenda de sedimentos. Provavelmente foi a maior escavação já feita no Brasil em todos os tempos. Mas infelizmente era um local muito estéril. Até que quando eles chegaram a 12 metros de profundidade, encontraram um esqueleto disperso. O crânio estava um pouco mais abaixo do resto dos ossos. Demos a ele o nome de Luzia, e ela é até agora o ser humano mais antigo já encontrado nas Américas. O que temos para Luzia é a data mínima, e quando essa data mínima foi estabelecida, descobrimos que ela estava aqui há pelo menos 9.300 anos. Isso em anos de radiocarbono. Se transferirmos esse número para o calendário normal, o calendário regular, vai significar 13, 14 mil anos. Luzia vivia num ambiente nada parecido com o habitado pelos grandes caçadores das pradarias da América do Norte e pertencia a uma cultura bem diferente. Uma das coisas mais fascinantes nesse material sobre Luzia e seus contemporâneos é que eles são diferentes, morfologicamente diferentes das recentes populações indígenas americanas. Há muitas características do crânio e da face, como o tamanho das órbitas dos olhos e a largura do nariz, que foram medidas, colocadas num computador e analisadas estatisticamente. E isso serviu para mostrar claramente que essas populações eram diferentes do índio americano moderno.
Então, Luzia não foi uma ancestral dos índios americanos atuais. Ela já estava lá antes deles. Mas como será que seu povo alcançou a América do Sul, numa época em que as geleiras bloqueavam o caminho pelo Estreito de Bering? Durante aquele período, o nível do mar estava 130 metros abaixo do que é hoje. A água do globo estava congelada em geleiras e calotas polares. Havia uma ponte de terra entre a Ásia e as Américas, e, portanto, o litoral era contínuo. As primeiras pessoas poderiam ter chegado pela costa oeste americana por barco, e isso permitiria que elas colonizassem tanto a América do Norte quanto a do Sul, num tempo relativamente rápido. Com o fim da era glacial, o nível do mar subiu novamente e as regiões litorâneas foram inundadas. As pessoas que quisessem encontrar rastros desses primeiros habitantes em seu caminho para o sul teriam hoje em dia que procurar na água ou abaixo dela. Darrell Fetch é um arqueólogo da Parks Canada. Ele vê o oceano com outros olhos. O que hoje é mar aberto já se pareceu muito mais com uma extensa tundra. Há muito tempo, 50 metros abaixo da quilha do barco, viviam bisões e mamutes, assim como as populações de hominídeos primitivos. Eles podem ter deixado traços nas lendas dos Haida. Essa nação indígena canadense vive nas ilhas da costa oeste do país há muitos séculos. Hoje em dia, os Haida estão restritos a pequenas reservas. Não é fácil manter vivas as tradições dos ancestrais em face do estilo de vida criado pela sociedade industrial moderna. Suas vilas já foram decoradas com intricados totens esculpidos que contavam a história de seu povo. Uma tradição que ainda hoje se mantém viva. Será que as lendas dos Haida podem ajudar a desvendar o mistério dos primeiros americanos? Em seus encontros, os anciãos tribais compartilham e registram suas memórias para gerações futuras. Meu pai conta essa história. Ele foi escolhido entre alguns homens da tribo por ser o mais inteligente entre eles. No inverno, eles acendem fogueiras. Apenas aqueles que já têm cabelos brancos podem sentar-se em volta delas. E eles escolhem o homem mais inteligente da tribo e contam a ele uma história. Os Haida são um povo do mar. Segundo suas tradições, seres sobrenaturais os ensinaram a conviver com o mar. Há apenas 10 mil anos, a paisagem da região era diferente. O que vemos aqui era antes terra seca e não mar. Existiam rios e lagos. O nível do mar era cerca de 150 metros mais baixo. Toda essa área azul era terra firme e o nível do mar ficava a 150 metros abaixo do que é hoje. Ficava mais ou menos por aqui. Em vez de enxergarmos o oceano como é hoje, víamos arbustos, tundra, esse tipo de paisagem. Pequenas árvores decíduas, mas não as coníferas. Nada da vegetação que existe hoje. Usando o sonar, Darrell conseguiu traçar os contornos do antigo litoral e das fozes dos rios no leito oceânico. Ele também procurou indícios dos seres humanos que moravam aqui há milhares de anos. Uma das áreas que escolhemos para estudar fica ao longo deste antigo delta de rio, e foi onde encontramos uma ferramenta de pedra perto do limite daquela plataforma. E ela fica o que seria hoje uns 50 ou 53 metros abaixo do nível do mar. Estamos falando de 10 mil a 10.200 anos atrás.
E isto é uma lasca ou farpa de basalto que poderia ser usada como faca ou um instrumento de corte de algum tipo. Podemos ver que é um artefato porque uma das superfícies é suave e a face inferior é de um núcleo maior do qual ela foi lascada. Do outro lado, podemos ver que outras lascas foram usadas no passado. As pessoas que um dia usaram essa faca de pedra exploraram e povoaram um novo ambiente passo a passo. Eram habitantes que se aventuraram gradualmente para o sul. Hilton da Silva pertence à nova geração de cientistas. Ele iniciou uma jornada ao interior do país, à história primitiva do continente. Durante muito tempo, as descobertas dos pesquisadores brasileiros foram ignoradas internacionalmente. Mas Luzia abriu o caminho para novas teorias. É o rio Amazonas que alimenta a vida no norte do Brasil. Ele é o principal meio de comunicação e transporte. Fora das grandes cidades, a estrada para os locais onde os primeiros americanos se instalaram tornaram-se gradualmente mais difíceis de atravessar. O destino de Hilton da Silva é o interior da floresta amazônica. Uma pequena parada ao amanhecer. Esta região é muito rica em misteriosas pinturas rupestres. Os habitantes daqui sabem há muito tempo que elas existem. Mas o que essas pinturas significam? A expedição avança cada vez mais para o interior da floresta. Durante a estação das chuvas, os veículos não conseguem alcançar essa parte da Amazônia. A viagem de carro até o nosso destino dura 2 dias. Pedra Pintada, a caverna onde estão as pinturas rupestres mais antigas das Américas. Fico muito emocionado de estar aqui. Nesta caverna está o mais antigo exemplar de arte rupestre de todo o continente americano e data de cerca de 11.200 anos. Estamos no centro da floresta, aqui na América do Sul, no Brasil. Este lugar aqui é único, é um sítio muito importante para a arqueologia e para a antropologia do mundo inteiro. É muito difícil interpretar as pinturas. Elas só poderiam ser datadas por um golpe de sorte. Uma das coisas interessantes sobre esta caverna é que os pesquisadores que trabalharam aqui conseguiram datar os pigmentos usados para fazer as pinturas. Depois de cavar 2,20 metros, eles encontraram algumas cinzas, pedaços de carvão vegetal e sementes. E havia pigmento por cima de tudo isso. Pela datação por carbono, eles conseguiram determinar a idade desse material orgânico, entre 10.000 e 11.200 anos, o que indica quando essas pinturas foram feitas. E este é um achado muito raro.
O resultado de 11 mil anos da datação por radiocarbono não mostra a verdadeira idade dessas pinturas, que devem ter pelo menos 13 mil anos. Nelson Saldec, um professor primário de Monte Alegre, guia seu visitante do Rio de Janeiro para o interior da caverna. Foi sua persistência que colocou a caverna e suas misteriosas pinturas rupestres em evidência para a ciência internacional. As figuras são notavelmente estilizadas. Não há nada que lembre as figuras de animais da era glacial que os grandes caçadores nos deixaram na Europa. Mais estilizado, né? Com os raiados. E o braço aqui também. Essa caverna também é interessante porque nos oferece uma nova perspectiva sobre o povo das Américas. Sua data, que é semelhante à de outras descobertas em diferentes partes do Brasil, como o material de Luzia em Minas Gerais e outros escavados naquela área e também em outras partes do país, indica que essas pessoas estavam vivendo aqui, no mínimo ao mesmo tempo, se não antes, do povo de Clovis na América do Norte. Isso gera uma nova discussão sobre a maneira como essas pessoas chegaram aqui, como isso aconteceu, em quantas ondas migratórias elas vieram. Esses indícios trazem uma nova ideia sobre as origens da população americana. Antes, se acreditava que os seres humanos habitaram a floresta tropical relativamente tarde, porque seria um ambiente severo. Mas a floresta tem muitas vantagens que os homens primitivos aproveitaram. Temos os recursos das palmeiras, que são abundantes na área e deveriam existir numa quantidade ainda maior num ambiente mais seco, há 10 ou 15 mil anos. Temos o rio Amazonas, os peixes e tartarugas, que também deveriam existir em grande quantidade naquela época. E temos os animais de pequeno porte, que eram caçados ou apanhados provavelmente tanto por homens quanto por mulheres, e às vezes até crianças. Era um ambiente que fornecia uma grande variedade de alimentos. É dessa maneira que essas pessoas sobreviviam aqui. É muito diferente do que acontecia nas populações da América do Norte, que caçavam animais de grande porte. Onde foram acesas as primeiras fogueiras no Novo Mundo? Vai se tornando gradualmente evidente que os caçadores de grandes animais da América do Norte provavelmente não foram os primeiros seres humanos do continente. Nossa imagem da colonização das Américas está começando a mudar. Na América do Norte, as descobertas mais recentes também exigem novas explicações. A superfície onde estou agora foi datada pelo radiocarbono como sendo de quase 16 mil anos atrás, cerca de 5 mil anos antes da época em que se acredita que o povo de Clovis habitou o leste da América do Norte. De forma que este local e outros como ele nos mostram que o povo de Clovis não foi o primeiro a viver na América do Norte. As pessoas estão começando a questionar teorias já estabelecidas. É uma época animadora para os alunos de James Adovasio. Eles vão reescrever a história do povoamento das Américas e Meadowcraft desempenha um papel importante nesse processo. É um dos poucos lugares do continente onde existem indícios claros de ocupação de forma contínua pelo homem durante vários milênios. As pessoas sempre procuraram abrigo e montaram acampamentos nas rochas. O indício mais recente disso é uma grande fogueira histórica diretamente sob a saliência, onde havia latas de cerveja de alumínio. E descobrimos depois que, progressivamente, com um aumento da profundidade, havia latas de cerveja de folha de Flandres, garrafas de cerveja mais antigas e, finalmente, no fundo, garrafas de gin da época colonial que foram descartadas pelos índios. O local foi coberto como proteção da ação do tempo e do vento. Apenas os que trabalham aqui têm acesso às escavações. Se houver qualquer tipo de contaminação entre os sedimentos, as descobertas não poderão ser datadas com confiabilidade.
2 centímetros ao sul. Muito bom. Um pouco mais na sua direção. Muito bom. A característica que torna o local extraordinário é a sobreposição de várias camadas de sedimentos que mostram os últimos 16 mil anos, começando com esse material bem recente aqui no topo. E quanto mais fundo se vai, o material se torna proporcionalmente mais antigo. Quando alcançamos o nível do povo de Clovis, achávamos que não haveria mais nada abaixo, mas as descobertas arqueológicas continuam. Este é de Miller Point, cuja data está entre 11.000 e 11.800 anos. Esta é outra ferramenta de pedra. É um pouco mais antiga. Tem de 13.000 a 17.000 anos de idade. É de um lugar chamado Flint Ridge, em Ohio, que fica bem longe de Meadowcraft. E já que vem de um local tão distante, deve ter sido trocada. Nenhuma dessas ferramentas se parece com o material do povo de Clovis ou pré-Clovis encontrado na América do Norte. Mais uma prova de que a ocupação da América data de um tempo anterior ao que se acredita. Ao mesmo tempo, isso confirma que as primeiras pessoas a chegar ao continente tinham uma cultura muito diferente da dos caçadores especializados de Clovis. Foram pessoas que resistiram ao gelo, superaram os mares e dominaram os perigos das florestas. Eram generalistas que se espalharam numa grande variedade de habitats, terminando por ocupar o continente quase inteiro. Se as populações humanas dessa área têm no mínimo 16 mil anos de idade, isso significa que o Estreito de Bering teria que ter sido cruzado de 5 a 10 mil anos antes dessa data. Isso sugere que a nossa antiga imagem simplificada do rápido povoamento do Novo Mundo, feito por pequenos grupos de caçadores, deve estar errada. Agora, a maior parte dos cientistas admite que as primeiras pessoas a chegar às Américas se estabeleceram na costa oeste, talvez 30 ou 40 mil anos atrás. Elas encontravam tudo o que precisavam para sobreviver no mar, e de lá foram mais tarde para o interior. Até mesmo as origens do povo de Clovis estão sendo colocadas em dúvida. Parece que eles já estavam nas Américas antes que houvesse o caminho aberto no gelo. O mais importante agora são os novos indícios. Foi por isso que os cientistas começaram a escavar em profundidades maiores o local onde o povo de Clovis foi encontrado. É por aqui. Na fazenda Galt foram encontrados indícios de habitações humanas ainda mais antigas. É preciso mostrar com bastante clareza. Os pesquisadores discutem atualmente 3 rotas possíveis de povoamento. Os primeiros americanos eram provavelmente habitantes do litoral. Vieram pelo norte da Ásia em barcos e foram para o sul pela costa oeste. Mais tarde, os grandes caçadores da era glacial chegaram pelo Alasca através do Estreito de Bering. Eles alcançaram o interior do continente pelo corredor que não estava coberto pelo gelo. São os ancestrais dos índios americanos modernos. Uma teoria altamente especulativa sugere que europeus da era glacial podem ter sido capazes de cruzar o norte do Oceano Atlântico. Normalmente, o passado é julgado pelo que foi preservado para o estudo arqueológico, em sua maior parte ferramentas de pedras. Mas como era o meio ambiente dos primeiros americanos?
Na faculdade Mercyhurst, um grupo de trabalho se especializou em preservar e analisar descobertas orgânicas passíveis de decomposição. Uma das descobertas mais interessantes feitas na América do Norte está numa sala resfriada do Instituto Arqueológico. Estamos agora dentro do refrigerador ambiental da faculdade. É aqui que mantemos os restos de 2 cemitérios de índios americanos, datados entre 7.500 e 8.000 anos atrás, de um local conhecido como Windover Bog, perto do Cabo Canaveral, na Flórida, na costa leste. É um lugar interessante por vários motivos. Primeiro, porque é um dos maiores com os quais nos envolvemos recentemente, e é um grande exemplo dos tipos de artefatos perecíveis que se pode encontrar num sítio arqueológico, se forem bem preservados. Como eu disse, o local foi encontrado e escavado na metade da década de 80, e no processo de escavação foram encontrados cerca de 163 corpos de idades que vão desde 6 meses até 76 anos. Todas as idades e sexos estão representados. Temos aqui essa criança de 12 anos em posição fetal. Aqui estão partes dos braços, dedos, pelvis e pernas. O crânio que estava nessa reentrância foi removido. A preservação desse lugar foi tão boa que o cérebro estava intacto, ainda cor-de-rosa. Temos um interesse especial nesses tecidos encontrados em toda a área abdominal da criança. Podemos enxergar as torções das fibras por aqui e aqui em cima. Ninguém sabe por que essas pessoas foram enterradas nos pântanos. Foi um golpe de sorte único para os investigadores porque, devido à ausência do ar, os corpos ficaram excepcionalmente bem preservados e, com eles, suas roupas e muitos objetos de uso cotidianos. Essas descobertas deram uma outra dimensão à nossa visão do modo de vida dos primeiros americanos. Os objetos mais antigos desse tipo vêm da República Tcheca, na Europa, e têm cerca de 27 mil anos de idade, e já eram muito bem feitos. Eles provavelmente fabricavam esse tipo de material antes, pelo menos há 30, 40 ou 45 mil anos. Então, quando as primeiras populações chegaram ao Novo Mundo, pelo Estreito de Bering, quando quer que isso tenha acontecido, já conheciam essa técnica. Coisas como uma rede podem ser usadas para conseguir uma grande quantidade de comida sem exposição a qualquer tipo de perigo. Você não tem que ficar na frente de um mamute e atirar uma lança para conseguir comer. Com uma rede, é possível conseguir alimentos sem correr qualquer tipo de risco de vida. As pessoas que fizeram essas sandálias de criança há mais de 8.000 anos parecem, de repente, estranhamente familiares. Peças de vestuário como essas jogam uma nova luz sobre a vida dos primeiros americanos. Para os grupos que moravam no litoral, pescar, usar armadilhas feitas com cestas de vime, confeccionar redes e a produção de linha de pesca representa claramente uma grande parte desse tipo de adaptação. O litoral era habitado por caçadores e colhedores. Não havia barreiras geográficas que os impedissem de ir para o sul. Nenhum deserto, nenhuma montanha limitava seu acesso às terras da América do Sul. Esta é Lagoa Santa, a 1 hora de voo ao norte do Rio de Janeiro. Aqui, os fósseis humanos estão entre os mais antigos encontrados no Novo Mundo. É o início de uma corrida para descobrir os primeiros traços de população humana. Em 2001, iniciou-se aqui uma nova escavação. Luzia foi encontrada nas proximidades e, para Walter Neves, este projeto foi um sonho que se realizou.
Há muito tempo, na primeira metade do século XIX, as expedições mais antigas a este local encontraram vários corpos enterrados dos primeiros períodos da habitação humana. O que revelarão as novas escavações? Na primeira semana de escavações, encontramos uma tumba secundária, onde a máquina está agora. Os ossos longos estavam alinhados dessa maneira. O crânio foi colocado acima dos ossos. Mas agora acreditamos ter, finalmente, encontrado a tumba de um ser humano primitivo enterrado nesse canto. Você pode ver que o joelho desse indivíduo está virado para cima, e, na minha opinião, são restos de outro paleoíndio. E quando eu digo paleoíndio, quero dizer o povo não mongol que chegou às Américas. Eles costumavam ser enterrados em posição fetal, bem flexionados dessa maneira. O que você vê aqui deve ser, então, a ponta do joelho. As escavações mostraram que os mortos eram enterrados perto das rochas. Eram pessoas que provavelmente viviam fora das cavernas. Os alunos de Walter Neves coletam amostras dos sedimentos mais profundos longe das rochas, procurando indícios de habitação humana. Eles esperam que no centro das escavações haja restos de fogueiras ou até mesmo ferramentas. Quem foram os primeiros sul-americanos? E de onde eles vieram? Se olharmos os esqueletos datados de 12 ou 11.500 anos, como Luzia, e de 8 a 8.500 anos, vemos uma população completamente diferente da que veio de 8.000 anos para cá. A primeira não tinha nada em comum com a população mongol da Ásia. Nada em comum com os norte-asiáticos típicos de hoje, que no geral chamamos de mongóis. Eles são muito mais parecidos com os que temos hoje na África ou na Austrália. A semelhança externa com os primeiros humanos da África e da Austrália já causou muitos mal-entendidos. Os cientistas do Museu Nacional no Rio de Janeiro também estão pesquisando as origens dos primeiros sul-americanos. Eles reúnem todas as descobertas de todas as eras do povoamento humano no Brasil. Pequenas peças são cuidadosamente removidas de blocos de terra. É como montar um imenso quebra-cabeça. A dúvida está cada vez mais mudando nossas noções tradicionais sobre a maneira como viviam os primeiros americanos e de onde eles vieram. O rosto de Luzia está sendo modelado de acordo com princípios científicos precisos. Ela surpreende os pesquisadores. Para alguns, seu rosto parece sugerir origens africanas. Para outros, ela parece australiana. De onde ela veio? De acordo com as medidas do crânio, Luzia lembra algumas populações aborígenes da Austrália e também outras populações africanas. E a ideia não é a de que os australianos migraram para a América, mas que eles têm ancestrais comuns. Eles vêm de uma população que migrou primeiro para a Ásia e dali se dispersou tanto para a Austrália quanto para a América do Sul, seja pelo Estreito de Bering ou migrando pelo litoral. A semelhança entre os primeiros sul-americanos e australianos só pode significar que eles tiveram um ancestral comum na África. Parece impossível que eles tenham cruzado o Oceano Pacífico entre a Austrália e a América do Sul. Doug Owsley usa técnicas de criminalística para analisar fósseis, crânios e ossos. Ele chegou à surpreendente conclusão de que há 8.000 anos, as pessoas que chegaram na primeira onda de migração simplesmente desapareceram e foram substituídas por uma cultura diferente.
As pessoas de ambas as culturas descendiam do Homo sapiens que deixou a África 100 mil anos atrás. A curiosidade humana, aliada à persistência, sempre nos fez explorar novos territórios e procurar além dos horizontes conhecidos. Com o povoamento da América, a odisseia humana chegou ao fim, pelo menos por enquanto. Com exceção das regiões de clima extremo, como os desertos e regiões polares, os seres humanos estão em todos os lugares. Para onde mais poderiam ir? Um dia, os seres humanos terão que deixar seu planeta para explorar novos mundos. O primeiro passo já foi dado. Para a direita. Tudo bem, motores desligados. Aqui é do Mar da Tranquilidade. A Águia pousou. Entendido, Tranquilidade. Falamos com você no chão. Tem gente aqui roxa de prender o fôlego. Agora estamos respirando novamente. Obrigado. Versão brasileira. DPN Santos.